Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre 4 sinais de que o Espírito Santo está falando com você. Muitas vezes você diz: eu queria tanto que Deus falasse comigo, sendo que o Espírito Santo está falando com você. Deus é o Espírito Santo. Muitas vezes você fala: faz tempo que Deus não fala comigo, e o Espírito Santo, que é Deus, está falando com você todo dia. Preste atenção nesses 4 sinais que o Espírito Santo está falando com você. Mas antes disso, eu vou ler um texto da palavra de Deus para que você possa ver que esse conteúdo tem base bíblica e Deus vai falar com você. Livro de Atos, capítulo 9, versos 11 e 12, que diz assim: E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Isso tudo aqui é o Espírito Santo que falou com Ananias. Não, olha que mistério grande. O Espírito Santo disse para Ananias: vá para a rua direita, porque lá o meu servo está orando. Na mesma hora que o Espírito Santo estava falando com Ananias, falou com Saulo através de uma visão, que era Paulo. Na mesma hora, o Espírito Santo deu uma visão para o Paulo, que Ananias estava chegando para orar por ele. Deus, ele usa pessoas no mesmo tempo. Deus fala com todos ao mesmo tempo. Ele fala comigo ao mesmo tempo que está falando com você. Como assim, pastor? Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E muitas vezes, o Espírito Santo está falando com você e você está desligado. Preste atenção agora nesses 4 sinais de que o Espírito Santo está falando com você. O primeiro sinal é através dos sonhos proféticos. Você tem tido muitos sonhos? Você é uma pessoa que sonha direto. Tem gente que sonha toda noite. Tem gente que sonha um dia sim, um dia não. Tem gente que sonha 3 vezes por semana. Mas tem gente que sonha todo dia. Eu mesmo sou um desses. Eu sonho todo dia eu sonho. E a maioria dos meus sonhos são proféticos. Então Deus fala comigo todos os dias. Deus me orienta todos os dias o que eu tenho que fazer. Todos os dias através dos sonhos. Olha que negócio profundo como Deus fala conosco. Através dos sonhos, Deus fala com você que uma bênção está chegando. Através do sonho, Deus, o Espírito Santo, te avisa para tomar cuidado. Depende do sonho que você tem. É só você prestar atenção no teu sonho que você vai entender o seu sonho e o Espírito Santo vai te dar a interpretação. Se você sonha todo dia o Espírito Santo fala com você. Tem uma pessoa que ela mandou um comentário que ela foi dormir e ela tem um bebezinho. E ela
dormiu com o bebezinho. Ou que o bebezinho estava aonde põe, né? Lá no berço. E ela começou a sonhar. E ela ouvia uma voz que o filhinho dela estava passando mal. E ela acordou e o filhinho estava passando mal mesmo. Aí ela foi lá, ajeitou, tal, e o filho ficou bom. Quer dizer, o Espírito Santo falou para ela através dos sonhos que a filhinha estava passando mal. Ah, pastor, isso daí existe? Claro que existe. Certo dia, eu tive um sonho com uma pessoa apontando uma arma para mim. Uma arma, um revólver. Aí Deus logo me deu a interpretação, que era para mim vigiar que alguém ia arrumar confusão comigo, briga. Aí eu acordei, orei, repreendi todo o mal e fui trabalhar. Quando deu quase meio-dia, no mesmo dia que eu sonhei, do nada, um colega meu, coisa mínima, queria brigar comigo de qualquer jeito. Mas aí eu já olha o sonho que Deus mandou vigiar. Vigiei, não teve briga, nada. Mas ele queria brigar porque queria brigar com uma coisa que eu não fiz nada, coisa simples. Então Deus, ele fala conosco todos os dias através dos sonhos. Esse é o primeiro sinal que o Espírito Santo está falando com você através dos sonhos. Preste atenção nos teus sonhos, porque Deus, se você prestar atenção nos teus sonhos, o Espírito Santo te guia em tudo, em tudo. Certa vez também, eu queria falar um monte de coisa para um obreiro, mas queria mesmo falar um monte. Aí eu pensei comigo, amanhã ou depois da manhã eu vou ver ele, vou falar um monte, mas vou falar mesmo. Aí eu tive um sonho. O Espírito Santo falou para mim, fecha a boca, não fala nada. Obedeci, não falei nada e tudo se resolveu sem eu falar nada. Então, primeiro sinal que o Espírito Santo fala com você, sim, é através dos sonhos. Presta atenção nos teus sonhos. O segundo sinal que o Espírito Santo fala com você é através das inspirações divinas. Sim, se você sentiu no seu coração fortemente de não ir para tal lugar, assim, você está planejando para ir em tal lugar. Mas quando vai chegando quase a hora ou algumas horas antes, você sente no seu coração tão forte para você não ir. É o Espírito Santo dizendo para você, porque alguma coisa negativa vai acontecer. E aí, a pessoa está desligado, e não percebe que o Espírito Santo está falando com ela ou com ele, tocando no coração para não ir. E a pessoa vai e quebra a cara. Já aconteceu isso com você? De você sentir no coração para não falar tal coisa e você falou e deu problema. Você sentiu no seu coração para você não ir em tal lugar, você foi, quebrou a cara. O Espírito Santo tocou no seu coração para você não fazer tal coisa, você fez, quebrou a cara. E o Espírito Santo também tocou no seu coração para você ir em tal lugar e você não foi e você perdeu algo. O Espírito Santo fala através da inspiração divina no nosso coração. Você sente algo forte no seu coração? Você sente? Se tem que ir para um lugar, se não tem que ir, se tem que fazer tal coisa, se não tem? Você tem esse sexto, sétimo sentido? Tem, né? É o Espírito Santo falando com você.
É o Espírito Santo te guiando. Ah, pastor, isso não existe, não. Claro que existe. Existe. Deus é na nossa vida. Deus é na vida de um cristão. E quem é batizado com o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo cuida de você. O Espírito Santo te guia no que você tem que fazer, no que você tem que falar, ou no que você não tem que fazer, ou no que você não tem que falar. Olha como o Espírito Santo fala no nosso coração fortemente. Eu estava precisando de ficar em um lugar. Só que ninguém me dava uma força que já estava naquele lugar para que eu ficasse naquele lugar também. Ninguém dava. Aí o Espírito Santo tocou no meu coração para eu ir naquele lugar e pegar informação. Olha o que o Espírito Santo tocou. Aí eu fui naquele lugar, peguei informação, aí eu fiquei naquele lugar. Deu certo. Então o Espírito Santo te inspira em tudo. Mas pastor, tudo? Tudo. Se você quiser alguma decisão, o Espírito Santo te inspira. Se você quiser fazer algo, peça direção, que o Espírito Santo sabe se vai dar certo ou não. O Espírito Santo, que é Deus, sabe o que vai acontecer amanhã, depois, e nós não sabemos. Então, deixa as decisões nas mãos do Espírito Santo. O que ele tocar no seu coração fortemente, faça. Que vai dar certo na sua vida. Então, se você tem sentido, aquele sexto sentido, sétimo sentido, aquela inspiração do seu coração falando tal coisa fortemente, obedeça, que é o Espírito Santo falando com você. O terceiro sinal que o Espírito Santo fala com você, esse terceiro sinal aqui é forte. Esse terceiro sinal aqui é forte. Mas antes disso, eu preciso pedir a você, se inscreva nesse canal. Nesse canal só tem conteúdos abençoados que vão edificar a sua vida. Também comente aí o que você já aprendeu com o Espírito Santo. Comente aí. Quais são as suas experiências com o Espírito Santo? Comente aí. Eu quero saber. E todos nós que estamos nesse conteúdo agora queremos saber também. Comente aí. Quais são as suas experiências com o Espírito Santo? O que o Espírito Santo já fez na sua vida? Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E você pode dar um like aí, um joinha. Dê um like aí, dê um joinha e Deus vai te abençoar. O terceiro sinal de que o Espírito Santo está falando com você, o terceiro sinal, é quando você está orando fortemente e você sente arrepios. É o Espírito Santo falando, estou contigo. Quando você está intercedendo por alguém, intercedendo, clamando, e você sente arrepios, é o Espírito Santo falando com você. As tuas orações estão sendo ouvidas e na tua oração vai ter vitória para aquela pessoa ou para você. Quando você está louvando a Deus, louvando e sente arrepios, é o Espírito Santo falando com você, que Ele está com você, está te dando poder e que Deus está ouvindo as suas orações. Sempre quando você fala da palavra de Deus, vai orar, louvar, pregar, ou interceder, ou orar por alguém, ou entregar uma revelação, ou visão, e você tiver arrepios, é Deus falando com você, é o Espírito Santo dizendo, eu estou contigo, e o que você está falando é da minha parte. Oh, glória a Deus! O quarto e último sinal que o Espírito Santo está falando com você, o quarto e último sinal é forte. É quando você ouve mesmo a voz ou na sua mente, ou quando que você ouve a voz nos seus ouvidos.
Por quê? Dá para ouvir a voz do Espírito Santo de duas maneiras, e eu já ouvi nessas duas maneiras. Através da sua mente. O Espírito Santo fala dentro da sua mente. É impressionante. Ou o Espírito Santo fala nos seus ouvidos, que você ouve uma voz como se fosse uma pessoa que estivesse falando com você. Você ouve a voz. E quando o Espírito Santo fala, é uma voz nítida, forte e potente. Então, se você tem ouvido vozes de coisas boas que você vai conseguir, se você tem ouvido vozes para orar, é de Deus. Se você tem ouvido vozes para jejuar, é voz do Espírito Santo. Se você tem ouvido vozes para orar por alguém é voz do Espírito Santo. Se você tem ouvido vozes que uma porta de emprego vai se abrir, é do Espírito Santo. Se você tem ouvido vozes que é para você fazer algo, mas esse algo é algo positivo, é do Espírito Santo. Agora, se você ouvir vozes que são coisas negativas, tipo, se mate, é a voz do diabo. Se você ouvir voz dizendo, desista, é do diabo. Se você, tudo que você ouvir uma voz que for voz negativa, é do diabo. Mas se for voz para edificar a sua vida, é a voz do Espírito Santo, é o Espírito Santo falando com você. Então tá aí 4 sinais de que o Espírito Santo está falando e fala com você. Se inscreva nesse canal. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.